Bom, então, vamos lá. Eu sou o João Gabriel, estudante de Engenharia Ambiental do ICT Unesp, aqui de São José dos Campos. Então, hoje eu vou fazer um resumo, né, um panorama geral de todas as apresentações que a gente vê nos trabalhos da disciplina e contextualizar com a engenharia ambiental e algumas aplicações. Então, às vezes eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou contando o tempo, né, para não me passar muito. Vamos falar um pouquinho dos sistemas elétricos e um pouquinho sobre a geração de energia aqui no Brasil, tá? Então, algumas estruturas aí, fundamentos de como funciona e, igual eu falei, vamos aplicar na engenharia também, tá? Então, já começou com uma ilustração aqui de uma rede de transmissão. Enfim, vamos lá. Então, o sistema elétrico brasileiro, né? O CEP aí, né? Ele funciona dessa forma. Então, como que desde do início, que vai na geração da energia até ela chegar na casa do consumidor final aqui. Então, ela passa basicamente por essas quatro etapas em todo esse processo. Pode mudar alguma coisa em cada um, né? Tem vários fatores acontecendo dentro de cada um, mas basicamente são esses três, que é a geração, a transmissão, a distribuição para chegar no consumo, né? Então, aqui ó, esse sistema ele integra recursos hidrotermo e eólicos por todo o continente, tá? Então, ele vai juntar hidrelétricas com eólica e, e fotovoltaica. Então, só de falar nisso já dá para a gente entender ó, que exige aqui o planejamento de uma avaliação ambiental integrada. Então, não é a mesma coisa do que um estudo de impacto, por exemplo, mas é muito mais amplo, né? Já que pega o continente inteiro e mistura diversos tipos de geração de energia. Mas ele funciona dessa forma. Vamos passar aqui. Tá aí, ó. Então essa imagem aqui é desse ano mesmo, de 2027. É um mapa de toda a rede desse sistema no Brasil. Se a gente observar um pouco mais próximo aqui, acho que não vai dar para ver direito, mas os triângulos são todas as hidrelétricas, os círculos são eólicas e todas as linhas aqui são as diferentes linhas de tensão espalhadas aí pela região. A gente repara que na porção sudoeste aqui, sul, um pouquinho centro-oeste do Brasil também. Ela se estende aqui, se ramifica mais, mas se estende muito para o nordeste. E observamos uma carência aqui na região norte, né, principalmente por causa da região amazônica. Então ele tem mais ou menos essa cara aí, todas as linhas de transmissão. Ó. Então as linhas de transmissão de alta tensão ligam as grandes usinas geradoras nos centros de consumo, tá? Então é dessa forma que é feito. Eu estou com um exemplo aqui numa geração de energia elétrica. Esse aqui é um exemplo pessoal da usina de geração de Itaipu, que é uma binacional, então ela é dividida entre Brasil e Paraguai. Deixa eu passar aqui, para voltar aqui uma vez. Beleza. Então, aqui é só um exemplo lá de Itaipu. Então, a bacia do Rio Paraná, que é o Rio Paraná exatamente, que é cortado pela hidrelétrica. Isso aqui é um tubo, a tubulação para onde a água vai escorrer, transformar essa energia potencial, depois cinética e mecânica, e depois aqui com a indução, né? Então, indução eletromagnética dentro do motor. Então, aqui ó, estamos vendo diretamente essa foto aqui eu que tirei. Todas essas, na verdade, esse daqui é uma representação do motor. Desse motor aqui, ó, são 20 motores, se eu não me engano, numa usina hidrelétrica. Então, aqui dentro a gente pode observar, ó, tem alguns componentes, tem o estator, o gerador, tem todos os componentes aqui. Essa, esse motor em específico aqui, se eu não me engano, ele gira 92 RPM, né? Então utiliza o princípio da indução eletromagnética aí, ó. Esse é o princípio eletromecânico do gerador. Então esse movimento mecânico vai induzir um campo magnético nessa bobina que está aqui em cima e isso vai gerar uma corrente elétrica, certo? Também é importante falar que indo para as redes de geração, né, indo para as redes de transmissão, essa energia geralmente é trifásica, mas tem uma comparação entre a monofásica e a trifásica aqui, que varia a quantidade de tensão que você tem de uma fase para outra, né? Então, geralmente, a trifásica é a que contempla o sistema elétrico de potência aqui, que tem maior eficiência, né? E mais potência também. Então, aqui, alguns tipos das matrizes que eu falei que integram o sistema elétrico nacional aí, que é a hidrelétrica, que ó, tem alta estabilidade, tem a questão dos impactos nos rios também, né? De assoreamento, enfim. A termoelétrica, eólica e fotovoltaica. A termoelétrica não compõe o sim, mas essas três sim. E a atuação ambiental, ela é exigida nesses quatro casos aqui, de qualquer forma, para avaliação de impacto dessa construção naquele ambiente.
Então, olha lá, então a transmissão ela pode ser dividida aqui, ó, na geração. Então, sempre na geração a tensão vai ser muito elevada, e aí pelos fios de transmissão eles podem chegar no transformador que eleva essa tensão. As linhas de transmissão para longa distância, quanto maior a tensão aí, menos as perdas e mais distâncias podem ser percorridas, né? Estão pensando que o Brasil é um país continental, então as tensões são muito elevadas nas linhas de transmissão. Chegando próximo do consumo, tem o transformador que reduz essa tensão para distribuir e a fase da distribuição finalmente, tá? Então aqui, ó, levar a tensão reduz a corrente e as perdas por calor, que é o efeito Joule, nessas longas distâncias, tá bom? Legal. Então, falar um pouquinho aqui das linhas da parte de transmissão 2 já, né, para contemplar todos os assuntos aí das apresentações. Tem as transmissões aéreas e subterrâneas, tá? Então aqui ó, as aéreas têm o menor custo, porém tem a questão da exposição climática que pode afetar ali na continuidade da eletricidade e além dos impactos urbanos também ambientais que isso causa, e a linha subterrânea, que tem um custo mais elevado, talvez um pouco mais segura, assim, que exige menos manutenção, né? Então aqui ó, os corredores de transmissão são faixas de transmissão e há necessidade da gestão da vegetação nativa naquela região. Então, todas essas torres de transmissão aqui são espalhadas pelas linhas que eu mostrei no mapa no começo. Legal, chegando nas subestações agora, que são, depois de todo esse período de transmissão nessas linhas, elas chegam nas subestações, que é uma preparação para chegar no consumidor final. Então, elas recebem alta tensão e rebaixam, né, para a média, para uma tensão urbana, aí, que geralmente é 220, né, 120, 220, e esse dimensionamento por fator de carga e diversidade. Uma coisa importante que eu não citei também é que esse sistema integrado, ele distribui a energia de acordo com a demanda por todo o país, né? Outra coisa que é importante citar aqui, tem os coletivos de continuidade, que são o DEC e o FEC. Então, eles regulam aqui a duração e a frequência. O DEC é a duração, que mostra, em média, ali, quanto tempo uma rede de distribuição ficou descontínua, né? Faltou energia. Geralmente, esse número é maior do que 1, e é dado em horas. Já o FEC é a duração, então é a frequência. Então, quantas vezes ali no dia aconteceu essa interrupção? E o risco ambiental também das subestações, é sempre importante citar. Então, ó, risco de contaminação do solo e lençóis freáticos. Óleos isolantes nem tanto, porque acho que tá até errado aqui, mas é, é um risco de segurança mesmo. Então, claro que tem que desmatar uma área, mas toda a região em cima também fica sujeita a impactos do ambiente aí. Legal, vamos falar um pouquinho dessas redes modernas, né? Então, conta com a geração distribuída, que é que você junta a que vem da hidrelétrica, por exemplo, com painéis solares e contribuem para um mesmo ponto de consumo. Então, aqui, ó, painéis solares e cogeração no ponto de consumo, da geração distribuída. As redes protegidas, que geralmente são subterrâneas, aí, ó, preservam a arborização. E os smart grids, que é uma automação digital. Eu até coloquei uma foto aqui. Pronto, ó. Esse daqui é lá da sala de controle da Itaipu. Então, todas essas redes exigem, com certeza, um mecanismo de atuação assim de manejo avançado e digital, né? Como igual é lá. Então, aqui, ó, esse painel tem mais para trás aqui da sala, mas esse painel representa todos os geradores, né? Então, cada um desses aqui é um gerador. Essa sala é grande, tem muito mais controles para cá. E antigamente era literalmente por alavancas e, né, agora que está digital, então tá aí a importância dos smart grids de controle. Falar um pouquinho da proteção também dos sistemas elétricos. Podem ter algumas anomalias em cada parte daqueles processos. Então, anomalias na geração, na transmissão, no consumo também. Alguns dispositivos importantes aí, vou citar aqui o fusível, disjuntor e relé, por exemplo. Então, os fusíveis e disjuntores aí, né, tem a mesma função, mas com funcionamento um pouquinho diferente, sendo que o fusível ele é uma descontinuidade física mesmo, né? Então, por causa do efeito Joule, o fusível atinge o ponto de fusão e corta a passagem de energia, enquanto que o disjuntor faz isso de uma maneira por indução, né? Tem um mecanismo lá. Legal. Então, proteção rápida previne incêndios florestais causados por falhas elétricas em período de seca. Então, tem esses mecanismos de proteção que servem exatamente para evitar os impactos e evitar a descontinuidade do sistema, né? Sendo que para oferecer um serviço de qualidade, hoje em dia a energia elétrica não pode faltar em nenhum momento. Então, no geral, é isso. Então, é importante lembrar da geração, da transmissão,
da distribuição e proteção de forma que ela começa unitária e vai se abrindo, né? Como se fosse uma rede, uma, uns galhos se abrindo assim, né? E a distribuição é onde tem mais pontos de distribuição. Da mesma forma, a tensão na geração e na distribuição vai se ramificando e existem todos os processos e a tensão de impacto ambiental em cada parte desse processo, cada parte desses 4 processos. Então, aqui, ó, o CEP é seguro, eficiente, também sustentável, integra engenharia elétrica e ambiental no Brasil, então funciona assim. Grande parte da matriz energética brasileira é elétrica, né? A primeira ainda é combustível, mas isso tende a mudar. Então, acho que é isso. Acho que ficou bem claro que deu para fazer uma síntese bem legal. E espero que tenha dado para entender tudo. E é isso, abraço.